Olá, sou eu novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, né? A gente vai ler aqui a passagem em cada evangelho e depois a gente faz um resumão final, tá bom? Então vamos começar. Essa passagem aqui da primeira multiplicação de pães e peixes, ela está em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Também está lá em Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Também está lá em Lucas capítulo 9, versículo 10 a 17. E também está em João capítulo 6, versículo 1 ao 14. Então a gente vai passar por cada um deles para estudar agora. Vamos lá. A primeira multiplicação de pães e peixes em Mateus capítulo 14. Fala assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então aqui fala que Jesus, ele estava ouvindo o quê? Deixa eu ver qual é a passagem anterior. Provavelmente a morte de João Batista, né? Que é a passagem anterior, mas a gente não sabe, né? Então eu não vou afirmar nada aqui. Jesus ouvindo alguma coisa, ele retirou-se do barco, né? Ele retirou-se do barco, não. Ele entrou no barco, né? E foi para um lugar deserto. Sendo que quando a multidão soube disso, elas vieram das cidades seguindo Jesus por terra, né? Então Jesus ele estava indo de barco e a multidão seguia Jesus indo pela terra. E quando Jesus desembarcou, ele viu uma grande multidão, teve misericórdia dela e curou seus enfermos, tá? Versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, né, os discípulos: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. Então aqui, né, do versículo 15 ao 18, fala que já estava tarde, né? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram a Jesus que o lugar era deserto, que já estava tarde, para Jesus mandar, né, a multidão que estava seguindo eles irem embora, porque eles indo embora eles conseguiam passar pelas aldeias e comprar para eles comida, né, o que comer. Então Jesus disse a eles que ele não precisava mandar as pessoas embora, que era para os discípulos mesmos dar de comer a eles. Sendo que os discípulos responderam que eles não tinham, né, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus falou para eles levarem esses 5 pães e 2 peixes até ele, até Jesus, né? Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui Jesus, ele mandou que a multidão se sentasse, né, sobre ali onde eles estavam. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e abençoou os cinco pães e 2 peixes. Depois ele partiu e deu aos discípulos para os discípulos distribuírem entre as multidões, entre as pessoas que estavam ali. Então a Bíblia fala que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Diga aí, de 5 pães e 2 peixes, alimentaram em cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças, e ainda recolheram cestos cheios dos pedaços que sobraram. Surreal isso aqui. Então, foi isso que a gente entendeu aqui, né, na visão de Mateus, né, o que Mateus escreveu. Jesus, ele estava ouvindo alguma coisa, então ele se retirou num barco para um lugar deserto, sendo que quando a multidão soube que Jesus ia se retirar para um lugar deserto, as multidões, gente de todas as cidades estavam seguindo Jesus pela terra, né? Enquanto Jesus ia no barco, as pessoas iam pela terra.
E quando Jesus desembarcou, Jesus viu uma grande multidão, teve misericórdia dessa multidão e curou os enfermos, né? Começou a curar os enfermos. E quando estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram que o lugar era deserto, que já era tarde. Então falaram que era para Jesus mandar o pessoal embora para que eles conseguissem ir pelas aldeias comprar comida para eles, né? Porque já estava tarde. Então Jesus, porém, disse a eles que era para eles mesmos, os próprios discípulos, darem o alimento para as pessoas. E eles responderam que eles não tinham, né, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pediu para os discípulos levarem até o próprio Jesus 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus mandou que a multidão se assentasse lá e pegou os 5 pães e 2 peixes e olhou para o céu e abençoou, né? Depois ele partiu e deu para os discípulos repartirem também entre as multidões. E a Bíblia fala que todo mundo comeu, que ficou farto, né? E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E a quantidade de pessoas, né, que foram alimentadas ali nesse milagre foram cerca de 5.000 homens, além sem contar as mulheres e as crianças. Isso foi o que a gente viu em Mateus, vamos ver em Marcos agora. A primeira multiplicação de pães e peixes, né, em Marcos, capítulo 6. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhe disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos e muitos os que iam e vinham, né? Visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, né, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Então aqui fala que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, voltaram à presença de Jesus e começaram a contar tudo o que tinha feito e ensinado. Então a gente já consegue entender aqui, ó, que Jesus, ouvindo isto, foi o que os discípulos estavam relatando sobre o que eles tinham feito e ensinado. Tá? Então eles voltaram à presença de Jesus, falaram a Jesus tudo o que eles tinham feito e ensinado. E Jesus disse a ele para Jesus chamou eles, né, para repousar um pouco no lugar deserto, né? Porque fala que os discípulos eles não tinham tempo nem para comer, né, visto serem muitos os que viviam. Então, isso aqui é uma coisa importante a gente lembrar. Eu vou até deixar como uma laranjinha, que é algo importante a lembrar. Na minha Bíblia também eu destaco assim, tá? Porque, poxa, os discípulos eles não tinham tempo nem para comer fazendo a obra, gente. E às vezes a gente não tem tempo nem para Deus, né? No nosso caso, né, muitas vezes falo até de mim mesmo. Às vezes a gente não tem tempo nem para Deus, mas olha a vida dos discípulos, eles não tinham tempo nem para comer, né? Então que a gente possa tentar se espelhar de maneira possível, né? Que a gente consiga, porque a gente também, né? Os discípulos estavam com o próprio Jesus, eles eram sustentados. E a gente tem o dia corrido, mas é importante lembrar que a gente precisa sim priorizar o reino de Deus, né? E lembrar disso daqui. Quando a gente achar que a nossa vida está difícil, a gente lembra para a vida dos discípulos o sacrifício que eles fizeram, né? Que não tinham tempo nem para comer, tá bom? E no versículo 32 fala: então, né, quando Jesus chama os discípulos para ir para um lugar deserto descansar, né, e comer, eles foram para esse lugar deserto, sendo que muitos viram eles saírem e reconheceram que era Jesus e os seus discípulos, e eles correram para lá a pé de todas as cidades, pessoas foram para lá e ainda chegaram antes deles, foram a pé e ainda chegaram antes de Jesus e os seus discípulos para o lugar onde Jesus estava indo. Descansar, né? Porque Jesus chama, a gente vê aqui que Jesus estava chamando os discípulos para repousar, mas era tão, nossa, as pessoas estavam querendo tanto, né, receber os milagres e ouvirem a Jesus que Jesus e os discípulos mal conseguiam descansar, como a gente já acabou de ver aqui. E o versículo 34 fala: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então aqui, ó, a gente vê algumas referências para esse versículo, Mateus 6, versículo 34.
E as referências é bom que vocês leiam aí, tá? Não vou ler aqui para não ficar muito longo. E é bom que vocês peguem para ler. Eu realmente incentivo vocês a lerem e a estudarem, ó. As referências são Neemias 27:17, 1 Reis 22:17, 2 Crônicas 18:16 e Mateus capítulo 9, versículo 36. Tá? Seguindo aqui, versículo 35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens, né? Um resuminho aqui sobre o que a gente viu aqui em Marcos 6, né? Fala que quando Jesus desembarcou, os discípulos chegaram, né, até Jesus para falar a Jesus o que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado. Então Jesus chama eles para repousarem um pouco no lugar deserto, sendo que as pessoas, elas vêm, pessoas de todas as cidades vão a pé para esse lugar e ainda chegam antes de Jesus. Mas quando Jesus desembarca, Jesus vê a grande multidão e tem misericórdia, né, dessa grande multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus começou a ensinar essas pessoas muitas coisas. Mas como já era tarde, os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e falaram a Jesus: Jesus, o lugar é deserto, já é bastante tarde, manda essas pessoas irem embora, porque quando elas forem pelos campos ao redor e pelas aldeias, dá tempo delas comprarem alguma coisa para elas comerem. Sendo que Jesus chega nos discípulos e responde aos discípulos: Deem vocês mesmos o de comer a eles, né? Vocês mesmos dão de comer a eles aí. Então os discípulos perguntam: Pô, Jesus, a gente vai ter que comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir, né? Então Jesus pede para eles descobrirem quanto de alimento que eles têm lá. E eles foram se informar e voltam para Jesus falando que tinham 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos, né, lá, e, e eles o fizeram, né, repartindo em grupos de 150. Então pegaram as pessoas que estavam lá e repartiram essas pessoas entre 100 e 50, de 100 e 50, grupos de 100, grupos de 50, muita gente, hein? Então Jesus, ele pegando os 5 pães e 2 peixes, ele ergueu os olhos para o céu e abençoou esses pães e 2 peixes. Ó. Depois ele partiu os pães e deu aos discípulos, né, para que os discípulos distribuíssem entre as pessoas que estavam lá. E a Bíblia fala que todos comeram, que se fartaram e que ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E fala que a quantidade das pessoas que comeram eram 5.000 homens, né? Aqui em Mateus a gente viu que era cerca de 5.000, além das mulheres e crianças. Aqui em Marcos só enfatiza a quantidade de homens, né? O que comeram eram 5.000 homens. Tá? Então foi isso que a gente viu aqui, né, sobre essa passagem. Uma coisa interessante aqui que eu vou destacar é essa parte aqui que fala que os discípulos, eles não tinham tempo nem para comer, né? E essa parte aqui também de que sobrou, que todos ficaram cheios, né? Todos ficaram fartos e ainda recolheram 12 cestos, né? De 3 pães e 2 peixes. Alimentou 5.000 pessoas e ainda, por mais de 5.000, segundo Mateus, e ainda sobrou cestos cheios, né? Agora vamos ver essa passagem em Lucas 9. É importante a gente ler, eu já falo a vocês, todo o estudo que a gente faz, ler todos os evangelhos, né? Pega a sua Bíblia, estou lendo uma passagem que essa passagem também está em outro evangelho, então leia para poder ter um entendimento mais claro do que foi que aconteceu.
tá? Então vamos ver a passagem agora em Lucas 9. A primeira é a multiplicação de peixes, de pães e peixes, né? Versículo 10. Ao regressarem, né, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Agora aqui a gente vê onde foi. Aqui em Mateus e em Marcos falaram onde era o lugar, mas aqui em Lucas fala que é Betsaida. Agora a gente sabe. Versículo 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospede e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Então os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Então o versículo 14 fala: Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50 e de 100 também, que a gente já viu lá em Marcos. E eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Então todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Gente, 12 cestos. Aqui também fala 12 cestos. E aqui também fala 12 cestos. Muito top. Agora vamos ver o resumo aqui em Lucas, né? Os apóstolos, eles voltaram de algum lugar que Lucas está falando. Então eles voltaram para Jesus e relataram a Jesus tudo o que eles tinham feito, né? Então, Jesus levou eles consigo, né? E eles se retiraram à parte para uma cidade, que a gente já sabe que era um lugar deserto, chamado Betsaida. Então eles foram para um lugar deserto à parte, chamado Betsaida. A gente já viu porque Jesus chamou eles para descansarem um pouco e para comerem, porque eles mal tinham tempo para comer. Isso fala lá em Marcos, que a gente acabou de estudar. Tá? Então, quando as multidões souberam disso, elas o seguiram, né? E Jesus acolheu essas pessoas, Jesus acolheu essa multidão. E a Bíblia fala que Jesus falava a respeito do reino de Deus e socorriam aqueles que estavam precisando ser curados, né? Que precisavam de cura. Sendo que o dia estava chegando ao fim já, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, a gente já consegue ver também que aqui, ó, estavam os 12 junto com Jesus. Então os 12 chegaram a Jesus e disseram: Mestre, despeça a multidão, né, para que eles vão às aldeias e aos campos aqui ao redor, se hospedem, consigam um lugar para se hospedar e que encontrem alimento também, porque aqui a gente está num lugar deserto. E no versículo 13 fala, né, que Jesus falou a eles: Deem vocês mesmos de comer a eles. Então os discípulos responderam a Jesus que eles não tinham mais do que 5 pães e 2 peixes, né? Aí os discípulos falaram: a não ser que a gente mesmo vá e compre, né, comida para esse povo todo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus, ele responde aos discípulos: façam que eles se assentem em grupos de 50. A gente viu que em grupos de 50 e em grupos de 100 também, porque em Marcos fala. Então os discípulos atenderam a Jesus, mandaram o pessoal se assentar lá em grupos de 50. Então Jesus, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ele ergueu os olhos para o céu e ele os abençoou. Então ele partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Outra coisa interessante também aqui é essa parte aqui do, vou até destacar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Aqui também, Mateus também fala, ó, olhando, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Isso aqui é interessante também guardar. Acho importante guardar isso. E Jesus fez isso, né? Vou até deixar destacado depois aqui, porque tem mais alguns outros destacados aqui. Então Jesus olhou para o céu, abençoou, partiu o pão, né? Dividiu lá os peixes
e deu para os discípulos distribuírem entre o povo. E a Bíblia fala que todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram ainda foram recolhidos 12 cestos, gente. 12 cestos de 3 pães e 2 peixes. Surreal. Deus é incrível, cara. Surreal. Isso foi o que a gente viu aqui, né, em Lucas. Agora a gente vai, para finalizar, vai ver na última passagem aqui que está em João. E a gente vai para o resumo final, tá? Em João 6, a multiplicação de pães e peixes, fala assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia. Agora a gente consegue ver onde Jesus estava aqui também, né? Onde Jesus atravessou, que nos outros 3 evangelhos não fala. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Tá, isso está lá em João 2,13, uma referência, vocês pegam para ler, tá? Em nome de Jesus. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. É interessante, né? A gente tem isso aqui em Mateus, que lá nos outros 3 evangelhos não fala. E Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Aí explica aqui que denário é, como a gente já viu, uma moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Legal. Mas o que é isto? Para tanta gente? E Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Marcos 6,39, referência. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Referência a João 4,19. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Olha que interessante, eu estava ansiosa para chegar em João, porque eu ouvia muito falar, eu nunca tinha pego para ler isso aqui não, tá, gente? De verdade. Só no culto, assim, que um pastor ia pregar, ele pegava só um evangelho, sendo que eu lembrava na minha cabeça que falavam muito que eram de um menino, né? Era um menino que tinha esses pães e esses peixes, sendo que eu já tinha passado aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, agora a gente estudando, e eu não tinha visto ainda o menino. Aí eu falava, pô, heresia, então será? Sendo que não é heresia, não. Realmente, os pães e peixes pertenciam ao menino, que a gente vai ver agora aqui nesse resumo de João. Depois dessas coisas, né, de os discípulos chegarem até Jesus e falarem o que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado, Jesus atravessou o mar da Galileia, né, que é o mar de Tiberíades. Deixa eu ver aqui, ó. Mar de Tiberíades. Esse mar aqui, ó. Mar da Galileia. Foi esse marzão aqui que Jesus atravessou junto com os discípulos. Não sei quem aí já foi, mas eu nunca fui. Sonho ir. Acho que é o sonho de todo cristão, né? Dá uma passadinha lá, deve ser surreal. Mas vamos lá. Jesus atravessou esse mar da Galileia, né? Mas uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia, né? Na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte. Ó, a gente sabe o que é um monte, né? Nos outros evangelhos não tinham falado que era monte. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos dele. E aqui cita, né, que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por algum motivo Jesus quis falar isso aqui, João quis trazer isso aqui, porque nos outros 3 evangelhos também não falam.
E Jesus olhando, né, ele viu uma grande multidão que se aproximava, né? Ele até sabia, né? Então, Jesus pergunta a Filipe, onde que a gente vai comprar pão para dar a esse povo, né, de comer? Então, Jesus fala isso, né, só para testar, porque Jesus já sabia, né, tudo que ia acontecer, né, que ele ia fazer o milagre. Então, Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários, que era o pagamento, né, por um dia de trabalho, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada uma pessoa daquela recebesse ainda um pedacinho só do pão. Então, um dos discípulos lá de Jesus, o André, o irmão de Pedro, né, Simão Pedro, ele fala a Jesus, ó, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso aqui não vai dar, né? Para essa tua de gente não vai dar. Imagina, gente, cerca de 5.000 pessoas, gente. É muita gente, é muita gente. Então Jesus disse, faça com que todos se assentem no chão aí, né? E os homens se assentaram e fala que eram cerca de 5.000, como a gente já viu. Então Jesus pegou os pães, ele deu graças e distribuiu entre todos lá. E também igualmente os peixes. Então Jesus distribuiu o pão, igualmente distribuiu o peixe. Né? A mesma quantidade de pão que as pessoas receberam, também receberam o peixe. Ainda fala que receberam tanto que eles queriam. Pega aí, come o que quiser. Literalmente, pega aí, come o que quiser. E a Bíblia fala que quando eles já estavam satisfeitos, né, Jesus ele chama os discípulos e pede para os discípulos recolherem, né, os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Então os discípulos fizeram isso, os discípulos fizeram isso e encheram 12 cestos de pedaços, gente. 12 cestos, eu tenho 3 pães e pouquíssimos peixes também. Então, eles pegaram e quando as pessoas viram, né, que Jesus tinha feito isso, eles tinham cada vez mais certeza de que Jesus era verdadeiramente o profeta que devia vir, né? Então Jesus ficou sabendo que as pessoas estavam querendo tornar Jesus rei à força. Então ele se retirou, né, outra vez, sendo que dessa vez sozinho, e foi para o monte. Aqui já fala que ele já foi para o monte, então provavelmente ele foi para um outro lugar no monte, tá? Então foi isso que a gente viu aqui em João 6. Agora, resumo agora de tudo que a gente leu. A gente vê que os discípulos eles chegam a Jesus, né? E falam a Jesus tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles tinham ensinado às pessoas. E Jesus então chama os discípulos dele para descansar um pouco, ir para um lugar deserto para repousarem um pouco, porque a Bíblia fala que eles mal tinham tempo para comer, né? Porque era muita gente, para eles ensinarem, para eles curarem também. E quando eles vão, né, atravessam o mar da Galileia ali, e eles vão para um lugar chamado Betsaida, né, que é para onde eles vão. Então eles atravessam o mar da Galileia, sendo que as pessoas veem, reconhecem que era Jesus e os discípulos dele saindo, e as pessoas vão, né, até onde Jesus está. Que a Bíblia fala lá em João, que é no monte. Quando Jesus avista, né, essas pessoas no monte, Jesus, na passagem de Mateus, Marcos e Lucas, fala que é os discípulos que chegam a Jesus, né, para falar, mestre, já está tarde, né? E Jesus, sim, Jesus recebe, né? A Bíblia fala antes disso, que Jesus recebe essas pessoas porque ele tem misericórdia dessas pessoas. Então ele começa a ensinar sobre o reino de Deus para essas pessoas e também começa a curar as pessoas que estavam precisando de cura. Então os discípulos de Mateus, Marcos e Lucas falam que os discípulos chegaram a Jesus porque já estava tarde, eles estavam num lugar deserto. Fala para Jesus mandar o pessoal embora porque já estava tarde, para o pessoal conseguir ir lá ao redor, encontrar um lugar para ficar, para se hospedar, né? Um lugar para comprar comida também, para se alimentar. E Jesus fala aos discípulos que não ia mandar eles embora, que era para os próprios discípulos darem de comida, sendo que os discípulos veem que, né, um menino ele tem 3 pães e 2 peixes e que ele só tem isso, né? Então Jesus ele fala para os discípulos
pedirem para o pessoal se juntar lá em grupos de 50, de 100, e os discípulos obedecem, claro, né? Então Jesus, os discípulos levam os 3 pães, 5 pães, né? Eita, gente, tô embolando aqui. 5 pães e 2 peixes. Tô aprendendo junto com vocês também, tá? Não me julguem. 5 pães e 2 peixes. Acabei de ler com vocês aqui. Calma aí. Ó, 5 pães, 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então, os discípulos levam até Jesus os 5 pães e 2 peixes, tá? E Jesus olha para o céu e dá graça, aí ele reparte esses pães e dá para os discípulos distribuírem entre o pessoal. E em João fala que eles distribuem igualmente, né, a quantidade de pães e peixes, e dá às pessoas o quanto que elas quiserem, né? E quando todo mundo já estava satisfeito, aí Jesus fala para os discípulos recolherem, né, os pães e os peixes para que nada se perdesse. Então, e ainda fala que eram cerca de 5.000 homens, lá em Mateus fala, fora as mulheres e as crianças. E ainda fala que eles conseguiram 12 cestos, né? 12 cestos. Ó, 12 cestos, né, de pedaços de 5 pães de cevada. Então, eles sobraram 12 cestos, né? Era só de pão ou de peixe também? Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. E dos pedaços que sobraram... foi de pão e peixe, ó. Tá vendo? Não foi só de pão, não. Aqui em João só comenta o pão. Foram 12 cestos de pedaços de pães e de peixes que sobraram. Então as pessoas elas ficaram maravilhadas mesmo, tendo a maior certeza de que era Jesus o profeta que queria vir. Então Jesus ele vê que a intenção daquelas pessoas era tornar Jesus como rei. Então Jesus ele se retira e vai para um lugar deserto sozinho, né? Em Mateus e Marcos e Lucas fala isso, que foi os discípulos que chegaram a Jesus, falando que já estava tarde, que era para Jesus mandar embora. Sendo que em João está diferente. João ele explica de uma forma diferente. Ele fala que Jesus subiu ao monte com os discípulos, então quando Jesus olha, né, para as pessoas vendo, Jesus pergunta, né, como é que eles falariam. Deixa eu voltar aqui para relembrar, gente. Aqui, ó, onde que a gente vai comprar, né? Jesus pergunta ao Felipe lá, onde é que a gente vai comprar pão para dar de comer a esse pessoal? Mas Jesus falou isso já sabendo que ia realizar o milagre, né? Se bem que ele já sabia que tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixes. Então o discípulo fala a ele que nem 200 denários daria para alimentar um pedacinho de nada para cada pessoa comer. Então Jesus ele ele pergunta, né? A gente vê que em Mateus, Marcos e Lucas ele pergunta o que eles têm de comer para dividir entre o pessoal. E aqui fala em João que André, o irmão de Simão Pedro, ele encontrou o menino que tinha 5 pães de cevadas e os 2 peixinhos. Então aí a gente já sabe o que acontece, né? Jesus olha para o céu, dá graça, distribui entre o pessoal, sobra os 12 cestos. E Jesus se retira porque vê que a intenção do coração daquelas pessoas era fazer ele rir a força, né? Ele fazia a força. E fez que a gente leu esse milagre aqui. Foi um milagre surreal, né? De 5 pães e 2 peixes. Deus alimenta, né? Jesus ali junto com os discípulos, alimenta mais de 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças. Todos ainda se fartam e ainda sobram 12 cestos. Eu acho interessante, né, relembrar aqui o que a gente leu sobre a vida dos discípulos, né, que a Bíblia fala que eles mal tinham tempo para comer. Jesus estava chamando eles para descansarem nessa passagem. As pessoas
vão atrás deles. Imagina o quanto de gente que não vivia atrás de Jesus e dos discípulos, né? Imagina quão cansativo era, porque eles eram humanos igual a gente, eles não eram super-heróis, né? Eles eram humanos igual a gente, eles não tinham super força, eles tinham a mesma força que a gente tinha, que a gente tem, né? E ainda assim era tudo muito cansativo para eles. No momento que eles estavam indo descansar, repousar a cabeça, se alimentar, porque a Bíblia fala que eles mal tinham tempo para comer. Tinha muita gente vindo e Jesus ele teve misericórdia dessas pessoas. E esse milagre é realizado, né? E a parte do Jesus olhar para o céu e dar graça, é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Que eu aprendi com Jesus, ele sempre dá graça, né? Ele sempre dá graça. E é uma coisa que eu acho interessante a gente começar a colocar em prática também, olhar para o céu e agradecer a Deus pelo alimento que a gente tem, não, né, achando que devemos multiplicar aquele alimento na hora e a gente vai ficar com 12 cestos, brincadeira da parte. Mas realmente ter um coração grato a Deus, né? E sempre dar graças a Deus porque é isso que a gente vê Jesus fazendo. E a gente está aprendendo isso aqui para se tornar igual a Jesus, né? Semelhante a Jesus. Tá, e é isso. E esse é o estudo de hoje. Deus te abençoe e até o próximo estudo.